Doutora Rejane, boa tarde, que bom tê-la aqui nas entrelinhas, nosso podcast. E realmente vamos falar de medicina nas entrelinhas, coisas que o público tem vontade de perguntar para uma médica tão maravilhosa como você, doutora Rejane. Pós-graduada em nutrologia, é essencial falar de emagrecimento, falar de reposição hormonal também, mas ela atua de uma forma fantástica no emagrecimento e tantas outras coisas, né? Que você está fazendo o maior sucesso. Obrigada, Soraya, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Prazer meu. Pela nossa conversa aqui dos bastidores, eu acho que vai dar um podcast bem bacana de assistir, né? Sim, com tantos conteúdos. Me conta da sua formação. Você fez faculdade aqui no estado de São Paulo. Você é do estado de São Paulo? Sou mineira. Mineira! Sou mineira. Sim, fiz faculdade lá em Minas Gerais, em Alfenas. Olha, que legal. E depois da faculdade, eu comecei a trabalhar antes de fazer minha primeira residência. Fiz residência de otorrino, depois cirurgia de cabeça e pescoço. Cirurgia de cabeça e pescoço. Depois que eu vim para a parte de nutrologia, por um desafio pessoal. Porque logo que eu me formei, comecei a trabalhar, aí começou o meu peso a subir. Começou a subir. E até que eu cheguei num ponto que eu falei assim, gente, mas não é possível que todo mundo que é magro fica fazendo essas dietas de passar fome. Tem alguma coisa que eu não sei. E aí eu fui estudar e fui descobrir que realmente tinha muita coisa que eu não sabia. E aí por isso que eu comecei a estudar, fazer cursos a princípio para tratar de mim mesma, para entender melhor, porque eu sempre gostei de estudar com profundidade tudo que eu atuo assim. Sim, e super aí... estudiosa. E aí eu comecei a ter bons resultados com meus pacientes e fui aprofundando cada vez mais, fazendo mais cursos, fazendo uma pós-graduação mais formal. E tô atuando nessa área hoje, nossa, com muito carinho, com muito prazer, assim, que é uma área muito satisfatória. Sim, e deixa todo mundo feliz quando atinge aquele resultado do emagrecimento, porque isso realmente não só na parte de saúde, mas também de estética, né? Que as pessoas se incomodam bastante. Não só as mulheres, mas como os homens também, né? E eu costumo dizer que com o homem é até mais fácil. Porque o homem tem mais massa muscular, mais testosterona. Sim. E eles têm um comer social bem menor que o nosso. Então a gente consegue aplicar as estratégias e aí rapidamente os homens já perdem bastante peso. Que legal. Já as mulheres é um pouco mais complexo. As nossas dificuldades nossas, que geralmente somos as mulheres que cuidam da casa, do filho, da alimentação de todo mundo, que tem um monte de afazeres, né, por trás, nos bastidores. Mulher tem mais ansiedade? Tem mais ansiedade e tem um comer mais ansioso. E uma dificuldade maior de lidar com isso. O homem vira a chave muito rapidamente quando a gente explica do comer ansioso para ele. Olha que legal. Já as mulheres têm mais dificuldade. Mas você sabe que eu vejo uma questão muito importante, que tem muitas mulheres que confundem o comer ansioso com uma fome real. Muitas vezes elas estão realmente com fome. Elas estão com pouca proteína, comeram pouca proteína, então elas estão mal nutridas naquele dia, e aí chega no final do dia, une todo o cansaço do dia, a ansiedade do dia, com a carência proteica, e aí elas acabam comendo muito mais. Indo pro doce também. Sim, indo pro doce também, com certeza. Aí a primeira etapa é não só reconhecer o comer emocional, mas também estar com o corpo bem nutrido. Se a gente tem um aporte de proteínas bom ao longo de todo o dia, principalmente fracionado, café da manhã, almoço, café da tarde e tal, a mulher já chega no final do dia menos ansiosa, com menos fome, e aí ela consegue controlar muito melhor. Que legal. Essa disciplina alimentar é uma coisa
eu acho legal, porque eu não sou de comer muito, mas eu sou de comer bem. Eu acho que é muito importante. Então eu amo escutar esses conselhos. E você é uma médica que investiga o paciente, você vai a fundo e você não tem pressa de terminar a consulta, né, doutora Rejane? Eu estava comentando com a Soraya que minha consulta geralmente dura pelo menos 1 hora, muitas vezes até mais. Que legal isso, né? Eu gosto que o paciente entenda o que está por trás daquele tratamento. Fazer só uma prescrição de medicação é muito tranquilo. Qualquer um faz, 15 minutinhos ali, você vai tomar tal coisa para controlar a tua fome. Mas quando a pessoa realmente entende o porquê da medicação, Sim. o porquê que ela tem que fazer aquela dieta, o porquê que ela tem que comer o que ela tem que comer, aquilo se torna muito mais fácil e diminui até a dependência do profissional. Eu falo que meu grande objetivo é dar alta para o meu paciente. Então, que ele faça o tratamento, emagreça, aprenda a comer e consiga levar esse emagrecimento para a vida de uma forma saudável e sustentável, sem lista de proibido, permitido, porque todo mundo come um docinho de vez em quando. Sim. Não passar fome, como você estava dizendo, fome, né? E olha, uma coisa eu vou comentar com você, que o médico que se preocupa em dar alta para o paciente é onde ele não tem tempo mais para nada, porque aumenta muito a quantidade de procura, porque um fala para o outro, é uma coisa deliciosa quando você fala assim, eu fui no meu médico, ele resolveu o problema rapidamente. E isso é maravilhoso. E nessa questão de emagrecer, quando você fala, eu imagino que deve ser uma lista de... Quando você fala que você investiga, e eu sei disso, eu imagino uma lista de exames, porque pode ser tireoide, pode ser diabetes, pode ser uma série de problemas que está ali escondidinho, que às vezes a pessoa não sabe, não apresenta sintomas, às vezes, e está causando, então, esse engordamento. Como que se diz essa expressão que eu não sei? Está engordando, está às vezes retendo líquido, né? Sim. O que eu acho mais importante antes de pedir qualquer exame é você investigar a pessoa que está ali na sua frente. Conhecer o paciente. Conhecer o paciente, conhecer as tentativas prévias de emagrecimento, com quantos anos ela começou a engordar, se teve um fator emocional, se tem um quadro compulsivo, um comer compulsivo. A gente nunca pode esquecer que os exames são complementares e a clínica é soberana. Então eu tenho que conhecer aquela pessoa que está ali. Porque eu falo que eu tenho muito orgulho de nunca ter dosado molibdênio de ninguém. Porque tem muitos colegas hoje que vão para uma lista de exames, muitas vezes desnecessários, e muitas vezes colocando o paciente em investigações desnecessárias, de coisas que estão a princípio normais. Existe muita suplementação de muita coisa que a gente fica falando assim, meu Deus, pra que isso? E então a gente tem que começar pelo básico. Eu amo ouvi-la porque ela é enfática, ela é verdadeira, ela é direta ao ponto. Por isso eu fiz essa provocação. Uma lista de exames, ela respondeu perfeitamente. Eu falo que eu não faria com os outros o que eu não gostaria de fazer com a minha mãe, comigo mesma, com o meu filho, porque a relação médico-paciente ela pode ser um pouco desigual, no sentido que, muitas vezes a pessoa que está ali, vamos supor, é um engenheiro, ela sabe exatamente o quanto de ferro precisa para construir um prédio, mas não sabe quanto de ferro você tem que ter no seu organismo ou não, ou qual suplemento está precisando ou não. E fora que uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é para não passar por cima das etapas fundamentais. Para você colocar uma cereja no bolo, você precisa ter um bolo. Então a gente precisa começar pela base. Você quer emagrecer? Então vamos ver, como é que está seu sono? Como é que está a sua alimentação? O que você come? Como que está seu consumo de água?
É uma das queixas que meus pacientes mais têm comigo, que eu explico o quanto de água que a gente precisa tomar, até para não ficar comendo a sede, né? Sim. E é Olha, uma coisa que expressão que interessantíssima. Comendo a sede. muito comum isso acontecer. Quando você tem sede. E outra coisa, eu faço o contrário. Quando eu tô com fome, eu vou tomar água. Por isso que você é magrinha. Aí, ó. Observem, ó. Aprendam. Quando eu tô com fome, eu vou na água e deixo lá, quietinha, a refeição. Mas eu vou na água. Exatamente. E Às com vezes isso, até no cafezinho. adoro um café. Não sei se eu vou levar apito Adoro do um cafezinho, café. mas às vezes quando eu tô com fome, cessa a minha fome se eu tomar um cafezinho. Muitas vezes sim, mas 1, cuidado 2, com açúcar. 1, 2 por dia no máximo. Só cuidado com açúcar. Muitas vezes a pessoa vai consumindo café ao longo do dia e ela vai colocando tanto açúcar nele sem perceber que ao longo do dia você comeu como se fosse um doce relativamente grande. E eu costumo dizer que o problema não é comer o doce, mas comer o doce com intenção. Ah, eu quero comer esse doce. Eu realmente desejo essa sobremesa nesse momento. Uma coisa é você comer um doce sem perceber, que é a pessoa que toma, por exemplo, muitos cafés ao longo do dia, ou chupa bala o dia inteiro, ou às vezes essas pequenas coisas que impedem o emagrecimento. É muito comum uma pessoa sentar no meu consultório e falar assim: doutora, eu não como nada e eu não emagreço. E aí a gente vai investigar e são essas pequenas coisas. Ela compra uma caixinha de bala por dia. Uma caixinha de bala, os cafezinhos com açúcar, o bolinho que alguém trouxe para o escritório, o pão de queijo que ela nem tá reparando que ela tá comendo, o resto de comida do filho, o sorvete que ela nem viu e passou no caixa do mercado após o almoço e comeu, ou no caixa do mercado, que é totalmente diferente de você sentar e comer uma sobremesa porque você realmente quer. Calorias são as mesmas, mas se fosse só uma conta de mais e menos, só contar calorias, qualquer pessoa alfabetizada conseguiria emagrecer. Não é tão simples assim. Por isso que tem todo um arcabouço por trás da prescrição de medicação, da consulta, da orientação do que comer e o que não comer. Se a gente ignorar isso, a gente ignora o contexto fundamental por trás. O que eu tenho visto hoje são principalmente mulheres, mas não só. Bom, os homens hoje eles estão muito academia, né? Eles são mais ativos do que as mulheres, porque o homem não para, né? O dia inteiro e tal. Mas o que eu tenho visto muito grave são amigas, pessoas que conversam comigo, que ficam sentadas o dia todinho no trabalho. Quando chegam em casa também fazem atividades sentadas ou sentam no sofá para ver uma TV, etc. Andam quase nada e tomam a picadinha do Ozempic. E daí fala que não está havendo muitas mudanças e tal. E eu pergunto, o que diz o seu médico a respeito disso? Não estou indo no médico, eu comprei a caneta porque a minha amiga falou, porque não sei quem, minha parente trouxe de não sei onde. Me conta a respeito disso. Bom, eu vejo que graças a Deus hoje a gente tem muito mais medicações disponíveis para tratar a obesidade do que há 10, 15 anos. Então isso é maravilhoso. E só que a base do tratamento está no aprender a comer. Porque a medicação, ela deve funcionar como uma boia. Sabe quando você vai aprender a nadar? Que você coloca uma boia e aí você vai entrando na piscina aos poucos e o professor vai te guiando e tudo mais. Só que se você não aprende a nadar, quando você tira a boia, você afunda. Então, não tenho nada contra a medicação, inclusive prescrevo muito. Infelizmente, é muito raro que uma pessoa consiga emagrecer de fato, hoje em dia, com a disponibilidade de comida que a gente tem. Que a gente estava conversando antes de começar o podcast, nós somos humanos há 300 mil anos.
A gente tem agricultura há mais ou menos 10 mil anos. E a gente tem iFood há o quê? 5, 10? Né? Então a disponibilidade que a gente tem de comida é muito diferente. A mesma disponibilidade de comida que a gente tem hoje, comparado a 10, 20 anos, já é muito diferente. Comparado a 50 E a qualidade anos, também, a qualidade. Né? Qualidade do solo, né? Sim, mas não só isso. A diluição proteica que foi acontecendo da nossa dieta ao longo dos anos é uma coisa que hoje em dia a gente come muito mais energia para conseguir atingir a nossa meta proteica do que comia há alguns anos. Então isso foi deixando a nossa dieta mais pobre, a disponibilidade de comida muito grande. Então a gente tem as medicações que auxiliam no processo de perda de peso, só que se elas forem usadas assim, ainda mais sem prescrição ou indiscriminadamente, pode acontecer 3 cenários. A pessoa emagrecer saudável é o cenário menos provável, porque ela não tem o conhecimento suficiente para isso. É a mesma coisa de eu querer construir um prédio por minha conta, eu que nunca fiz isso, que não sei calcular nada e tudo mais. Pode dar certo? Pode, mas é menos provável. A outra possibilidade é ela não conseguir emagrecer, porque tem alguns... A medicação ela deve se encaixar no padrão de alimentação da pessoa. Por isso que eu falei que é tão importante conhecer o paciente antes de prescrever o medicamento. Um comer compulsivo é diferente de um comer beliscador, de um comer volumétrico, por exemplo. Então, são alguns padrões que a gente precisa identificar antes de entrar com a medicação. Exato. E uma outra possibilidade, então ela pode emagrecer e dar certo, não emagrecer, ou ela pode emagrecer perdendo muita massa magra. Porque as calorias não são todas iguais. Quando você come carboidratos, gorduras ou proteínas, o efeito no seu corpo é totalmente diferente. Exato. Se você faz um emagrecimento apenas cortando calorias, apenas cortando quantidades, sem melhorar a qualidade da sua alimentação, você vai perder pele, massa magra, massa muscular. Vai ficar com fome, vai ficar frustrado porque não satisfaz as vontades, às vezes, né? E o cabelo cai, o bumbum cai, tudo cai. Então, as unhas, né, unhas ficam fraquinhas, né? Quantas Exatamente. Pessoas têm reclamado, e pessoas jovens, eu tenho visto também pessoas jovens com cabelos brancos. Sim, também tem bastante. Porque falta ali um perfil de nutrientes adequado na dieta que ela está consumindo. Então, não basta você usar uma canetinha e emagrecer. Você precisa emagrecer com saúde, com qualidade. E usar a caneta sem ir no médico, por conta própria, doutora. Me conta o risco que isso pode acontecer. A pessoa fica 10 anos sem fazer um exame de sangue. Não sabe se tem pressão alta ou pressão baixa. Não sabe se tem tireoide. Não sabe se tem diabetes. Não sabe nada. E simplesmente ouviu falar da caneta e vai lá e adquire a caneta sem receituário. Me conta, o que pode acontecer? Sinceramente, eu acho que o maior risco mesmo é você ter um emagrecimento com perda de massa magra. Então, a sarcopenia associada disso, que é a perda de massa muscular. E isso o reganho, não tem idade para sarcopenia? Não tem idade. Olha, bom. Sarcopenia não tem idade, porque se a gente for pensar o estilo de vida de antigamente, você raramente pegava um jovem sarcopênico. Hoje em dia é muito comum você avaliar pacientes de 20 anos, 30 anos, pacientes jovens que têm muita gordura corporal e pouquíssima massa magra, porque não tem estímulo. O músculo é caro para o nosso organismo. Ele gasta muita energia, ele demanda uma quantidade de proteína para ser mantido, demanda um estímulo hormonal, tudo para se manter. Se você não usa, você não manda nutrientes para aquilo. É que nem antigamente, quando a gente quebrava o braço, ficava um braço engessado, e aí depois você tirava o gesso, um braço estava fininho e o outro braço estava normal. Aí você ia usando bastante o braço que você quebrou para voltar ao normal. Sim. Isso acontecia numa criança, no auge dos hormônios, no auge da alimentação, que era a alimentação de antigamente. Imagina hoje, um jovem, um adolescente que não se expõe ao sol, que fica sentado o tempo todo naquela posição assim,
mexendo no computador, ele tem perda de massa magra, de perna, de costas, e fica todo atrofiado. E aí você usa uma medicação dessa, então, vamos supor, esse paciente está lá com obesidade. Aí ele usa uma medicação sem orientação, sem a suplementação proteica adequada. Ele vai perder peso, mas não só gordura. Perde também massa magra. E quando há o reganho, geralmente o reganho é só da gordura, não a massa magra. E eu te ouvi falar, porque eu achei muito interessante, até eu comentei com uma pessoa esses dias, que você disse que a massa de gordura, quando você está de repouso, a massa de gordura não emagrece, mas a massa muscular emagrece. Conta a respeito disso, que eu achei uma frase assim maravilhosa sua. Porque se você não está usando os seus músculos, para que o teu corpo vai manter? É aquilo que eu falei, ele é muito caro, metabolicamente falando. Então, não é interessante para o seu corpo manter uma grande quantidade de massa magra. Que lembra, a gente é humano há 300 mil anos, então a gente não tem, o nosso cérebro não sabe que a gente tem o iFood, a parte primitiva dele. Não sabe que qualquer comida no mundo está ao alcance dos dedos. Então, para que ele vai manter uma coisa que ele não está gastando, que ele não está usando? O nosso corpo é econômico, ele quer se livrar dos excessos. Para que ele vai manter uma grande quantidade de massa magra se você fica sentado o dia inteiro? Né? Então, mas a gordura ela é acumulativa. A gordura vai acumulando, exatamente. O líquido é acumulativo, né? Também. Isso tem uma relação muito importante, assim, por que quem tem mais gordura retém mais líquido? Porque acaba ativando mais hormônios, por exemplo, a insulina acaba ativando a aldosterona, que levam à retenção de sódio e água. Então, se você tem resistência à insulina, se a sua cintura é muito grande, se você tem excesso de energia corporal, você vai acabar tendo uma resistência à insulina, que vai acabar ativando muito a aldosterona, que vai acabar retendo muito líquido. Então, isso também é uma questão da obesidade. E a pessoa pega e vai apelar para a cirurgia plástica, ela faz uma cirurgia maravilhosa e depois ela tem o mesmo tipo de comportamento. Aí ela estraga toda aquela cirurgia maravilhosa, não é mesmo? Exatamente. Então essa questão, a cirurgia plástica é um refinamento. Não dá para emagrecer totalmente na cirurgia plástica. Então você precisa, quanto mais magro você for para ela, melhores são os resultados estéticos dela, porque afinal é uma cirurgia estética, então o ideal é que você vá pelo melhor resultado. Sim. Né? Mas depois precisa toda uma manutenção com você. Com certeza. Eu costumo dizer... Porque senão não vê resultado, quer dizer, fica satisfeito por um período de tempo e depois volta, né, a engordar. Tudo que é bom na vida demanda uma eterna vigilância. Sim. Então, casamento, por exemplo, para ser bom, você tem que estar eternamente vigilante para manter aquilo funcionando. Para você se manter magro também, é uma eterna vigilância do que você come, da atividade física que você faz. Até porque conforme a vida vai passando, a gente vai ficando cada vez mais sedentário. A gente compra um carro, né? A gente já não faz mais tanta coisa a pé. A gente tem alguém para fazer por nós muitas coisas que a gente fazia antes. E a gente não pode esquecer que a célula de gordura, ela não morre, ela murcha. A partir do momento que você fez uma célula de gordura, ela tá lá, ela pode murchar. Interessante que você fez uma célula de gordura. E ela murcha, mas ela não morre. Ela pode ser lipoaspirada, por exemplo, sair numa cirurgia plástica, até pode. Mas ela, a priori, ela murcha. Se você engorda de novo, ela já tá lá pronta para encher novamente. Então, quem já teve obesidade precisa ter um acompanhamento praticamente eterno. Precisa ter uma autovigilância eterna. Tanto que tem um trabalho interessante que fala assim, os pilares que levam as pessoas a manter o peso perdido. Porque emagrecer é a parte mais fácil. O difícil é manter o peso perdido. Sim. E o manter passa por se pesar toda semana, ter uma rotina regular de atividade física. Tomar café da manhã. Porque
tomar café da manhã, que demanda toda uma organização Sim. da vida. Você vai educar o teu cérebro que naquele café da manhã você tomou as proteínas necessárias. E o quarto ponto é começar o dia com proteína. Proteína nesse café da manhã. Agora, observe que quem toma café da manhã geralmente tem uma vida toda mais organizada. E as pessoas pensam que se não tomar café da manhã vai emagrecer. O pior tipo de jejum intermitente é pular café da manhã. Porque você já começa o dia em déficit proteico. Aí quando chega às 5 horas da tarde, você tá comendo até as paredes. E vai comendo, e depois acorda no outro dia sem fome. Então a gente regula essa O fome ciclo. excessiva, começando pelo café da manhã. Sim. Começa com um bom café da manhã. E o que fazer para as pessoas saírem do sofá? Vamos lá. Para você emagrecer, primeiramente você precisa acreditar. Você precisa conseguir se enxergar magro para você poder fazer o esforço necessário. Um projeto de emagrecimento, emagrecer, é como reformar sua cozinha. Você precisa ter a visão de onde você vai chegar. Porque senão você não encara aquela confusão toda. De quebrar tudo e ficar sem saber direito o que comer e sem ter onde. Você faz uma coisa, não deu certo, depois você faz outra. Você tem que fazer outra, vão surgindo problemas pro meio que você vai ter que resolver. E a vida não para você emagrecer. Vai ter casamento, batizado, mudança de emprego. Não deu tempo de fazer o jantar, você faz um lanche. Exatamente, por isso calórico. Eu chamo uma pizza, que é uma delícia. Exato, por isso. Mas daí acaba. Por isso que eu pego tanto no aprender a comer. Porque se a pessoa aprende a comer, ela consegue comer isso eventualmente, mas ela consegue fazer as melhores escolhas. Mas ela precisa acreditar que ela vai chegar. Porque se você não acha que a tua cozinha vai ficar boa, você não vai encarar a reforma. Da mesma forma que a pessoa que ela não acredita, sinceramente, que ela vai emagrecer, ela não vai fazer os sacrifícios necessários para chegar lá. Então essa parte motivacional também é muito importante. Que daí vai tirar ela do sofá, porque senão ela fica sempre cada vez mais prostrada, sedentária. E outra coisa, ela precisa ver os resultados. Porque quando o processo também é muito lento e não tem resultados tão palpáveis, a pessoa fica, nossa, eu fiz todo esse sacrifício e eu subi na balança e não deu nada. Ah, mas eu tô fazendo já dieta já faz esse tempão, eu tô sofrendo aqui. Principalmente quando ela não entende a lógica por trás. E eu tô fazendo e não resolve. Então isso é muito frustrante para a pessoa. Então ela precisa acreditar e os resultados precisam começar a aparecer. Porque se ela também não tem resultado, ela não tem motivação. Escutem isso, meninas, principalmente. Uma pergunta que está me ocorrendo aqui. Quem está longe dessa cidade? Como fazer para ter você pertinho e dando todo esse conselho, essa orientação, essa assistência médica? Me conta, você faz consulta online? Porque também. eu imagino que vai ter muita gente nos vendo que vai estar morrendo de vontade de consultar com você. Faço muita consulta online. Tenho paciente lá na Bahia, tenho paciente de Minas Gerais, paciente do Paraná, paciente de vários lugares do Brasil. Você sabe que eu conheço uma pessoa que estava morando em Milão e queria fazer uma cirurgia plástica aqui no Brasil, e tem parente aqui nessa cidade, e então fez consultas online e tudo, e veio e ficou super satisfeita. Então hoje a tecnologia nos dá esse encurtamento da distância, né? Porque não existe distância para fazer online. Exatamente. É maravilhoso. E a gente consegue ter um acompanhamento bem de perto, tanto nas consultas quanto um acompanhamento semanal também pelo WhatsApp. Eu faço muito isso. Porque quando a gente tem um plano de acompanhamento, a pessoa se compromete com um plano, com um longo prazo. Sim. Ela entende que não vai ser de uma hora para outra. Eu falo muito de resultados, mas também a pessoa demorou quanto tempo para engordar. Ela vai demorar algum também para emagrecer. Por mais que é importante os resultados, mas é importante o longo prazo. Reeducar o organismo
para aquela leitura. Reeducar a cabeça, mudar os hábitos, porque os seus hábitos te trouxeram até aqui. Então a gente precisa de novos. As pessoas que não gostam, porque tudo também tem no temperamento da pessoa. Pessoa que não gosta de exercícios físicos. Existem alternativas que ela pode estar fazendo mesmo em casa? Com certeza. É impossível uma atividade física suplantar uma dieta ruim. Então, a base do tratamento é o déficit calórico na dieta. Ainda mais hoje em dia, com a disponibilidade de comida que a gente tem, é praticamente impossível em 1 hora de atividade física você suplantar tudo que comeu de ruim. Então, eu tenho muitos pacientes que emagreceram absolutamente sem atividade física. Pacientes que trabalham muito, que têm filho, marido e 2 empregos e não tinha tempo absolutamente nenhum. Trabalha mais com a cabeça do que com o físico. Mais com a cabeça do que com o físico. E voltando assim rapidamente, na questão de medicamentos, a gente falou da caneta, mas existe uma série de medicamentos que é possível fazer o tratamento para emagrecer, mas não ficar dependente daquilo. Temporário, para estimular certos metabolismos. Olha, Porque quando se fala em medicamento para emagrecer, as pessoas pensam que vai ficar dependente daquilo, que se parar também vai voltar tudo. É por isso que eu foco tanto em ensinar meu paciente a comer. Para que o medicamento seja uma boia, enquanto você aprende a nadar. Olha, então eu faço fantástico. muita questão de ensinar a nadar. Para que a gente consiga retirar a medicação e o paciente continue e obter os resultados manter o resultado satisfatórios. Exato. Ai, que bom conversar com você, doutora Rejane. Eu também adorei, Soraya, obrigada. Vamos trazê-la mais vezes para falar de coisas pontuais e também a reposição hormonal, porque as mulheres, também os homens, né? Tem também andropausa também, né? Sim, com certeza. Na fase da andropausa, os homens também perdem massa magra, né? Sim. Existe aí toda uma reposição. Inclusive, nós estávamos falando que vai ficar para a próxima entrevista, com certeza, que a doutora Rejane vai trazer, são as opções para quem está já numa fase da terceira idade, que não fez a reposição hormonal direitinho e daí não quer correr riscos e não pode fazer sozinha, tem que ter o acompanhamento médica da doutora Rejane, porque olha, eu fico impressionada de ver, inclusive no seu Instagram, os seus vídeos curtos, os seus cortes, a verdade que ela coloca pontual. Ela desmistifica um monte de coisa e ela vai mesmo para cima do problema para resolver. E isso é tudo de bom que a gente espera de uma médica para nos acompanhar, principalmente com toda essa paciência de conversar, explicar, acompanhar. Isso é maravilhoso. Obrigada. Foi um prazer te conhecer pessoalmente, que eu já acompanho há muito. Eu acompanho ela nas redes sociais e você também deve fazer isso. Nós vamos colocar o Instagram dela, que é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Tira muitas dúvidas da gente e deixa a gente super desejosa de conversar com você. Obrigada. Muito obrigada. Se você curtiu, compartilhe, se inscreva em nosso canal, que nós vamos trazer muitas vezes doutora Rejane aqui com a gente. E eu virei, com certeza. Obrigada mesmo. E é linda. Muito obrigada.